Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Talk Move Flow, uma edição onde a gente vai abordar temas que vocês querem muito saber, profissional da saúde do movimento. Reabilitação. E como que a fáscia, que está sendo muito abordada nesse tema, vai te ajudar a reabilitar 10 vezes mais rápido. E claro que o nosso caminho para isso acontecer é o método Move Flow, o método das nossas bolinhas amadas mágicas, mas é uma mágica que tem explicação. E eu e o time de treinadoras estamos aqui para a gente abordar esse assunto. A gente já contou para vocês a história do Move Flow, você já sabe que eu e Mapiston somos profissionais de educação física e sabe que Bia e Manu, elas são fisioterapeutas. Mas o Move Flow é o ponto de encontro para que tanto eu e a Má quanto a Bia e a Manu, você que também é instrutor de yoga, de dança, um terapeuta manual, várias áreas da saúde, você também vai esbarrar na reabilitação, com todo respeito às nossas amigas fisioterapeutas, mas o olhar da face, ele une a gente, e o Move Flow é um ponto de encontro que facilita, porque a gente reabilita através do movimento. Claro que a gente vai ver detalhinho local, mas principalmente o olhar global do método feito na sua essência já reabilita. Então é por isso que a gente fala, Move Flow reabilita através do movimento. Então, bem, eu poderia falar um monte de coisas aqui, mas eu vou deixar começar aqui com as fisioterapeutas, né? Senão a gente vai falar muito. A gente vai deixar elas falar, A gente vai deixar as fisioterapeutas falarem com vocês. E aí eu quero muito o olhar da físio, né? A gente pode ficar fazendo perguntas? A gente vai fazer perguntas para vocês, ótimo. A gente pode fazer perguntas. Então, eu quero muito, porque eu sei que o profissional da saúde que mais quer saber mais desse assunto diretamente é o fisioterapeuta. O profissional de educação física e os outros, eles precisam entender, porque não tem como hoje em dia eu não cuidar de alguém que tem hérnia, eu não cuidar de alguém que tem uma patologia no joelho, no quadril, no ombro. Condropatia. A gente esbarra, mas assim, vocês são procuradas pela dor, principalmente. E aí eu quero muito que vocês duas comecem esse papo para vocês situarem, principalmente o fisioterapeuta, principalmente a visão mais tradicional, da faculdade, com esse olhar da face. Acho que a gente tem que começar por aí, eu vou deixar vocês duas iniciarem. Esse olhar da faculdade traz pra gente um corpo muito segmentado, né, Fer? E a face sempre foi muito negligenciada. Eu não me lembro, na faculdade, de estudar a face, era só um item a mais no corpo. Descartável ainda, né? Recortável. Então, assim, esses últimos anos, estudar sobre face foi um desafio, enxergar esse corpo como um todo. E depois que você compreende aqui, você olhar e ver o movimento, você não consegue desver mais, né? Você enxerga esse todo e aí, a partir desse momento, você consegue entender o quanto o movimento cura, o movimento restaura, o movimento reabilita. Então, eu acho que o grande passo do fisioterapeuta é primeiro enxergar, né, Bia, esse corpo como um todo e essa fáscia que conecta tudo. Sem ela, a gente seria um hambúrguer mesmo no chão. Porque, né, na minha cabecinha, lá atrás, para mim, ossos e músculos que seguravam a gente em pé e não a fáscia. E hoje não é assim, né? Hoje a gente sabe que é tudo interligado através desse tecido conjuntivo tão importante, tão sensitivo. Acho que abrir essa visão para os trilhos anatômicos, para essa visão da fáscia, do GPS da fáscia, foi o diferencial. Porque a gente realmente sai da faculdade pensando só no local. Então, acha que aquele lugar que está gritando, o problema está ali. E não, na verdade, não está ali. Então, como o corpo se movimenta como um todo, a gente visava, pelo menos eu, tratar só aquela região, liberar a dor do paciente daquela região e depois de um tempo ele vinha com a mesma dor. Então, a gente só tratava o local, não a causa. E essa visão, esse olhar diferente que o Move Flow, que a fáscia me deu para todos nós, e principalmente o olhar do fisioterapeuta, fez total diferença nos tratamentos que eu trabalho com os meus alunos, meus pacientes, com certeza a Manu também. Com certeza. E também a gente tinha muito essa visão da gente fazer o movimento. O fisioterapeuta era muito aquele que punha a mão e fazia o movimento para o paciente. E melhora 10%, né? Porque o restante não acontece. O movimento tem que partir da pessoa, a reabilitação tem que partir através do movimento que ela desenvolve. Então, sim, a terapia manual funciona,
ela vai funcionar até a página 20. Se a pessoa fizer só uma técnica, funciona até a página 20. E o movimento não, o movimento funciona por completo, porque aí ele restaura absolutamente tudo que está envolvido naquele corpo integrado. Então, hoje eu acredito muito nisso. Se eu tiver que usar uma ferramenta para reabilitar através da mão, de algum acessório, de algum curso extra, que tem tantas opções aí, né, gente, boas, tudo bem, mas saibam que o movimento e esse olhar integrado, através do nosso GPS que a gente usa, enfim, raciocínio mesmo para utilizar, é isso que vai trazer a cura mesmo, a reabilitação em si. Então é isso. E me fala uma coisa, né? Eu lembro que eu já fiz fisioterapia por conta até da minha história com dor, e aí me deram aquele né, protocolo. Alongar a cadeira posterior, fortalecer a musculatura profunda, fortalecer quadríceps, Isso. fortalecer entendeu? abdômen. E fazer 10 sessões de fisioterapia 10 para sessões. alongamento de pescoço, que no meu caso, como era muita dor, né? O que eles achavam? Minhas costas eram fracas, o meu pescoço precisava alongar e meu abdômen precisava fortalecer. É isso. Eu fiz as 10 sessões de fisioterapia, eu fiz RPG, mas aí eu comecei a procurar coisas mais holísticas, né? Fiz acupuntura, foi muito bom. Foi onde eu comecei a abrir minha cabeça para uma coisa mais integrada. Aí depois eu fui pro Pilates e aí realmente a coisa melhorou muito, mas foi o treinamento da face que em 2013 eu falei, nossa, tem luz no fim do túnel pra mim, foi primeiro pra mim. E aí depois eu comecei a aplicar depois não, né? Como se fosse muito tempo depois. Tipo, eu saí do curso e já comecei a aplicar, né? Quando eu fiz um curso de fáscia. E eu falei, gente, isso é mágico, é uma mágica isso aí. E aí comecei a estudar, aprofundar, aí veio o Move Flow, e aí eu falei, gente, isso funciona. Aí veio gente da área, começou a aplicar também, isso deu resultado, e foi indo. Aí minha pergunta é, pra vocês que são físios, né? Essa questão das 10 sessões, né? Porque é que a gente tá num micromundo da fáscia, que apesar de pra gente ser muito grande, a gente ainda é um grãozinho de areia no oceano, né? Sim. Para o pessoal ter uma ideia, a gente tem cerca de 2.000 e poucos profissionais formados, perto do que tem de profissionais formados em RPG, em pilates, em, sei lá, cadeias, em... Fala outras coisas que são Olha, famosas dentro da área da fisioterapia para tratamento. Busquê. A gente é muito mesmo. Terapias manuais. Terapias manuais gerais. Um monte geral. Até mesmo a liberação miofascial instrumental. Ainda a face em movimento ainda é Muito nova. É muito nova. E é um oceano azul, né? Pra gente desbravar ainda. Eu queria muito que vocês falassem com esse pessoal que ainda tem essa cabeça das 10 sessões, que aprendeu isso na faculdade, ainda se fala disso. Quando vocês falam essa coisa do reabilitar através do movimento, o que vocês querem dizer? Você fala diretamente com o fisioterapeuta, principalmente, sabe? Bom, as 10 sessões para mim é uma mera burocracia de plano de saúde. Bem assim. Pronto, Vem, falei. Pronto, É isso que falei. eu quero que vocês falem o olhar do físico. Porque assim, como que você olha uma pessoa, ela vem lá com a indicação, que ela tem dor no joelho, e você fala, vou precisar de 10 sessões. Você nem viu a pessoa, você mal conversou com a pessoa. Então ela vem com uma carta do médico falando que ela precisa de 10 sessões. 10 sessões são realmente coisa burocrática, é para o plano de saúde pagar aquelas 10 sessões e pronto. Você pode reabilitar em 1, 2, 3. Mas se você realmente for na causa do problema, descobrir o que é e usar o método certo, a técnica certa, a ferramenta certa, você reabilita até em 1, 2. Não precisa de 10. Mas o fisioterapeuta também, desculpa a palavra, medíocre, ele quer usar as 10 sessões, né? Porque ele quer colocar 10 sessões lá no bolso dele. Então, já começa por aí essa coisa do humano, né? De enxergar o que o cliente precisa, aquilo que você pode oferecer. E ser honesto com ele, com você e com ele. Então, eu já arrepio quando chega essas coisas assim de 10 sessões, né? Ninguém é Deus para falar, vou te reabilitar em 10, em 5, em 3, mas fazer a sua parte, fazer o bem feito. E aí, assim, depois que você fez essa reabilitação, que no caso o olhar da face trouxe essa velocidade, né, para vocês que são da área da físio, não precisa de 10, e tem casos que vai precisar de muito mais que 10. Sim. Então não dá para você protocolar que são X sessões, a gente não vende, até mesmo o Move Flow. Nossa, em uma sessão você vai resolver todos os problemas, mas que você vai ter uma melhora muito significativa, vai ter, e isso vai fazer essa pessoa ganhar confiança, segurança, para você usar
os próximos encontros para ele se movimentar. E se você for um físio que realmente tem isso de premissa, tá, eu vou fazer algo aqui para resolver isso rápido e depois eu vou trazer funcionalidade, vou colocar essa pessoa para se mexer em todos os planos de movimento. Sim. E isso não significa que eu vou ficar com ele só 10 sessões. Pelo contrário, eu sou um fisioterapeuta que eu resolvo o problema e continuo na manutenção daquilo. De funcionalidade. Nunca é uma única coisa, né? E aí precisa entender que é um processo, né? A gente podia falar um pouquinho, antes de falar mais de reabilitação, para quem não conhece ainda o universo da face, falar um pouco o que realmente acontece com a face quando a gente treina ela em movimento. Né? Pensar em mostrar um pouquinho do que é a face, o que a gente faz através do movimento para a gente ter esses resultados tão significativos. Porque às vezes tem gente que está assistindo esse vídeo e ainda não sabe. A gente vai chegar nisso. Vamos chegar nisso também. Quero só que a Bia coloque o posicionamento dela em relação a essa coisa das 10 sessões, e aí a gente começa a falar o beabá, explicar como que o MoveFlow faz isso e tudo mais. Bom, no início da minha carreira eu trabalhava com essas 10 sessões. Hoje em dia, a pessoa vem para mim, eu não falo quantas sessões, porque acaba sendo um estilo de vida da pessoa que ela adota, sabe? A pessoa vem para o meu estúdio sabendo que ali o corpo dela vai sair renovado. Então, começa a fazer parte do processo do dia a dia dela. Faz os movimentos em casa, quase todos, tipo 99% dos meus alunos têm a bolinha do MoveFlow em casa. Pedem, tipo... Bia, você acha que eu posso fazer isso em casa? Eu filmo sequência e mando para os meus pacientes, para os meus alunos, porque eles também têm que fazer não só no dia que ele vai comigo, tem que fazer também o dever de casa nos outros dias, porque o corpo está sempre em movimento e a gente tem que melhorar sempre, sabe? Não é tipo, agora eu vou segunda e quarta com a Bia, terça e quinta, sexta, sábado e domingo, não vou fazer nada. Tá. E aí os dias que você não está fazendo nada? Então você botar essa consciência, como nós profissionais do movimento, ou fisioterapeuta, ou educador físico, a gente colocar essa consciência no paciente, no aluno, que ele tem que se movimentar, que ele tem que fazer o autocuidado também, não é só a gente que resolve, sabe? O corpo dele, ele tem que sentir, tem que perceber e tem que fazer um cuidado permanente. É uma mudança de estilo de vida que a gente promove, né? O MoveFlow, ele é muito além. Aliás, não é só o MoveFlow, esse olhar da face, ele traz essa perspectiva completa. É isso que é legal, né? E aí vamos entrar um pouquinho em ambas as faculdades, né? Tanto a educação física quanto a fisioterapia. A gente também estudou corpo segmentado, com anatomia, com função, com origem, inserção. A gente estudou sistemas separados, mas em algum momento você tem que começar pela anatomia, tem que segmentar sim no começo, porque não dá para chegar na faculdade para uma pessoa que não tem experiência, e você já falar de fáscia e unir tudo e falar tudo pela perspectiva da face e pela perspectiva da biotensegridade, que a gente vai explicar todos esses termos. Você precisa realmente dar um norte. Só que chega uma hora que começa a não fazer sentido que essa coisa de tratar ou de movimentar pelo local, que aí no caso vocês pensando, o físio aprende na faculdade a tratar a dor local. E o professor de educação física, ele é ensinado a fortalecer o local. Exemplo, vamos fazer quadríceps, vamos fazer glúteo, vamos fazer abdominais, vamos treinar o bíceps. Sempre a gente aprendeu na faculdade como treinar isso, né? As partes, as musculaturas isoladas. Então, em algum momento aquilo tem que dar liga. E essa liga esse entendimento vem pelo olhar da fáscia. E aí que tá, não tem como você falar de fáscia sem falar de sistema. E aí sim, acho que é a hora da gente começar a explicar os termos para as pessoas entenderem primeiro, né? Então, o que é fácil? Eu tô aqui até com alguns brinquedinhos para vocês. Aqui é uma estrutura musculoesquelética, né, que nós temos. Uma estrutura onde antigamente a gente mostraria aqui só a parte que a gente tem a fibra muscular, as capas ao redor. Era assim antes, né? Era assim antes, você tem a pele, você tem uma camada ali entre a pele e o músculo, e tem o músculo, acabou. E hoje a gente tem uma estrutura muito mais robusta que vai fazer muito sentido. Então, presta atenção nessa descrição, porque talvez tem algumas coisas que você fala, nossa, eu já tinha pensado nisso, agora faz sentido, tá? Então, quero que vocês acompanhem aqui comigo. Aqui a gente tem nessa rede, que nada mais é do que aquelas redes de frutas que a gente compra no mercado, que representa a nossa pele. Logo embaixo a gente tem a nossa gordura. E embaixo dessa gordura a gente tem a nossa primeira camada de face, que seria a face superficial. E aqui nessa primeira camada moram muitos mecanorreceptores, que são
receptores responsíveis às cargas mecânicas, como o próprio nome já diz. E aí aqui nessa primeira camada rosinha, que tem uma trama mais organizada, menos fofa e que tem mais colágeno, a gente tem uma fáscia mais profunda. E temos camadas deslizantes entre as camadas de fáscia profunda. Nessas camadas deslizantes, nós temos muita produção tanto de colágeno como também de hialuronã, que é o ácido hialurônico, que é o nosso componente de deslizamento, que é como se fosse uma esponja igual a essa, que absorve a água e solta a água dentro do nosso corpo. Nessas camadas, a gente tem muita água, mas em formato cristalino, que esse hialuronã absorve e solta para renovar e nutrir toda essa parte mais fofa e entre as camadas mais densas, para que eu tenha deslizamento e hidratação. E aí é que eu chego na minha camada de músculo e fáscia muscular. A estrutura musculoesquelética que eu vou mostrar para vocês é igual a que você aprendeu na faculdade. Cada canudo desse representa um endomísio que recobre a fibra muscular que estaria dentro do canudo. Um amontoado de canudos com endomísios forma um perimísio e vários perimísios juntos formam o epimísio. O epimísio é essa camada que é uma treliça. Quando você compra carne do mercado e você vê aquela camada branca em cima da carne, é essa camada de treliça, que é lotada de colágeno, e você percebe que ela é multidirecional. Mesmo nessa camada densa, também tem multidireção, que é o nosso epimísio. Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente ficou muito tempo estudando só a fibra muscular e não estudou as túnicas faciais ao redor dessa fibra muscular e as continuidades que essa fáscia muscular tem. Que eu teria aqui na continuidade, vamos mostrar que tá aqui atrás. Aqui seria essas continuidades, né? Aproveitar que aqui temos muitas assistentes, segurem, olha só. Aqui seria uma estrutura de um quadril, né? Imagina que aqui é o quadril, que seria a meia aqui mesmo, o quadril. Imagina que aqui são os isquios tibiais, aqui seria o joelho, panturrilha e pé. Vamos pensar na cadeia posterior, certo? Aqui é o músculo representado na bexiga. E aí essa trama de meia calça é o nosso epimísio. Esse epimísio, ele é conectado em tendão, ligamento e periósteo. Periósteo que é a camada ao redor do nosso osso. E pelas continuidades de fáscia e músculo, que é a miofáscia, isso nos leva ao conceito dos trilhos anatômicos, que são continuidades de transmissão de força miofacial, que a gente tem ligações dos pés à nossa cabeça, por exemplo. Tem ligações das mãos para o centro, ligações do braço direito com a perna esquerda e vice-versa. Temos conexões também viscerais, que conectam do dedão do pé por dentro do seu corpo, pelas vísceras até a garganta. São 12 continuidades miofaciais que têm essa transmissão de força longitudinal, de músculo, de fáscia, tendão, ligamento, periósteo e assim vai sucessivamente, formando essas linhas. Só que aí ao redor, põe aqui mais em cima, eu tenho aqui fibras de colágeno, tenho hialuronã e eu preciso de deslizamento. Só que acontece que a gente ficou muito tempo querendo só dar murro em ponta de faca, que é esse músculo, deixa eu deixar ele forte, ou deixa eu deixar ele alongado. Demais. E o que você faz com as estruturas que estão ao redor? Você esmaga ou estressa essas estruturas ao redor. E o que tem além dessas estruturas, que isso a gente não tem uma representação, são os mecanorreceptores, que eles estão nadando nessa camada superficial, patine, rufine, terminações nervosas livres, e a gente tem nas extremidades, ali na parte miotendinosa, no final do músculo, com essa conexão com tendão e ligamento, a gente tem os órgãos tendinosos de Golgi. E eles precisam de um estímulo que ele precisa de força, precisa de carga mecânica, mas alguns precisam de um sussurro, como, por exemplo, essas terminações nervosas livres. E muitas vezes você tá grudado aqui ao redor, tá tudo assim, ó, colado. Não desliza aqui. Não desliza ao redor. E você vai fazer uma ressonância e vai descobrir que tem uma inflamação no seu semitendíneo. E aí, como é que o médico vai passar a cartinha para o físio ou para o educador físico? Alongamento de isquios tibiais. E aí, se você alongar demais algo que já está muito rígido, o que você faz? Você esmaga e deixa ainda mais... Um lugar que está desidratado, né? E você vai fazer mais ainda esse efeito esponja, você vai tirando mais ainda a água desse lugar. E é interessante aí que... fica assim, ó.
esse conceito de treinamento da fáscia, ele não é só importante, por exemplo, no processo de reabilitação, mas, por exemplo, para quem trabalha com yoga, com pilates, com musculação, com treinamento funcional e, por exemplo, você tem um aluno que quer trabalhar a hipertrofia muscular. Como é que esse músculo vai crescer se essa fáscia, se toda essa estrutura que envolve está colada e ela não tem esse alongamento, não expande? Então, o treinamento da face ele vai servir para o assunto de hoje, que é a reabilitação, mas para você que é educador físico, trabalha com outros métodos, o método MoveFlow vai te preparar também para que você tenha resultados de desempenho em outras técnicas. Então, não é o universo da face, o estudo da face do MoveFlow, ele não vai agregar só na vida de um fisioterapeuta, pelo contrário, tá? E aí tem uma coisa muito importante para a gente explicar para vocês que, ok, entenderam que só alongar e fortalecer não funcionava. E aí o que veio à moda uns anos atrás? A liberação miofacial. Com estruturas rígidas. Com estruturas rígidas. Rolos. Com rolos e bolas duras. Agora pensa comigo. Raciocina comigo, gente. Cadê a esponja? Toda essa camada mais fofa, se eu coloco rolos ou estruturas duras, o que acontece é que eu vou direto na minha miofáscia, eu vou direto aqui nesse meu epimísio. Eu esmago tudo que tá aqui em cima, ó, eu tô fazendo assim. E aí toda aquela minha estrutura de hialuronã solta muita água. E sabe esponja de lavar louça quando tá muito usada? Você joga fora porque ela para de absorver, certo? Só que no seu corpo você não joga fora. Vai grudar. Aí sabe o que vira? Um slime grudado, porque gruda. O hialuronã gruda a água, que gruda toda a substância fundamental, que gruda seu colágeno, gruda seus sistemas e você fica todo emaranhado, todo esquisito. E aí você vai alongar e aí machuca mais ainda. Machuca mais ainda. E às vezes, algumas pessoas sentem até conforto quando fazem isso. Porque justamente esmaga, tira toda a água, fica aquela coisa gostosinha de início, mas depois você desidratou tanto aquela região que para ela se hidratar de novo demora. E quando volta, e fica aquele dolorido. E aí tem uma outra E às vezes coisa. piora, né? Quando você desidrata muito, além disso, quando você está mexendo com essa primeira camada e deixando ela muito... Você faz um movimento muito firme, você está trabalhando receptores que gostam disso. Porque tem os receptores que gostam de pressão vigorosa, mas tem os que gostam de vibração, oscilação e os que gostam de cisalhamento. Então, eu não posso fazer só um tipo de estímulo. É por isso que a gente fala que a face é um órgão sensorial. E esse sensório está principalmente nessa primeira camada superficial. E isso precisa de mais gentileza. Deixa eu pegar o gancho aqui e falar sobre dor, né? As pessoas precisam ressignificar o que é dor. Dor não é ruim, gente. Dor é um aviso. É um sinal. Dor é um sinal de que está falando assim, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui. Mas está acontecendo aqui porque em outra região do corpo não está funcionando direito. Sempre esse local onde há dor é o lugar onde está sobrecarregado, porque algum coleguinha ou alguma outra região que faz parte dessa continuidade não está fazendo o seu papel direito. Mas a dor, gente, ressignifica isso com os alunos de vocês, com os pacientes de vocês. Ela é apenas um aviso. Tá? Um aviso de que algo não está legal. E pode ser uma coisa tão simples como essa, apenas de suavidade e hidratar, né, essa continuidade ou essa região, que vai resolver o problema. Quantas vezes eu já fiz a técnica de liberação miofascial com muita força? Eu também. E aí a pessoa fala, nossa, me aliviou muito aquele momento, por causa dessa resposta que a Fer falou. Existem mecanorreceptores que gostam disso, mas existem os outros que também precisam ser estimulados. E talvez você ir com muita sede ao pote não vai resolver. E aí tem um ponto importante, principalmente pensando na terminação nervosa livre, que são os interoceptores, elas principalmente gostam de suavidade. E do lado dessas terminações nervosas livres, a gente tem várias fibras simpáticas, que aí tem relação com o nosso sistema nervoso autônomo. E aí, se eu deixo isso muito rígido, ou muito desidratado, ou muito esquisito, o que acaba acontecendo é que você tem uma resposta de alguns receptores que gostam daquela pressão, daquele vigor, e é como se você desse uma novalgina, e depois quando volta pior.
E aí você não está trabalhando com a interocepção, você está trabalhando só com a propriocepção, com esse vigor. Porque a propriocepção, ela gosta dessas coisas mais vigorosas. A interocepção não gosta de estímulos mais leves. Por isso que é bom variar o estímulo e que o método MoveFlow, utilizando bolas de diferentes tamanhos e texturas, vai fazer esses estímulos variados nessas diferentes densidades da fáscia, do mais leve ao mais vigoroso, para deixar essa sua fáscia resiliente, para que ela se adapte às demandas e para que ela, sim, te avise dos sinais de dor, porque é uma oportunidade de mudança a dor, Sim. e você possa saber, poxa, eu tenho recursos para lidar com isso. Até que ponto isso é uma dor de fato, Ou até só que uma ponto é uma sensação de dor, porque a gente tem muito mais sensação de dor do que dor de fato. Fisiologicamente, uma dor é insuportável, é tipo terminal. O que a gente mais tem são sensações de dor, que é essa sensação de corpo, que ele percebe o ambiente através desses receptores, manda uma informação para o cérebro, essa informação do cérebro vai consultar o seu HD de referências daquele tipo de dor, porque tem muita gente que chama toda dor na lombar é a mesma dor na lombar, e às vezes não é. Às vezes você tem um diagnóstico de hérnia, começa a tratar aquilo não melhora, você vai fazer outro exame já, não tem mais hérnia e você continua com dor. E como às vezes acontece o oposto, melhora a dor, você vai lá, a hérnia ainda tá lá, e aí você não entende como é que melhorou a dor e eu ainda tenho hérnia. A relação. Qual é a com relação dor. disso? Será que é porque, na verdade, a minha dor ela vinha justamente dessa sensação por falta de deslizamento e agora minha face está mais funcional e eu já modulei meu sistema nervoso autônomo e hoje essa percepção de dor diminuiu porque eu sou uma pessoa muito mais móvel e flexível? Meu corpo é mais inteligente. Mais responsivo. Exatamente. E quando a gente fala em reabilitação, a gente está falando então com essa propriedade, né, de deslizamento e hidratação desses tecidos. A gente está falando do hialuronã, que a gente produz através do movimento. E essa troca, como a Fernanda falou, de esponja que absorve e elimina a água, ela deixa o tecido mais nutritivo, porque você tem uma troca ali de metabólica, de nutrientes, isso também alimenta essa região que está com dor e isso deixa tudo muito mais funcional. Quando a gente fala em reabilitação mesmo, é isso para mim, reabilitação. É você deixar o tecido funcional para realmente ele exercer a função dele. A partir daí, você pode pensar em fortalecimento, em alongamento, em hipertrofia em atleta. Então, entender os ingredientes, onde a gente tem mais esses ingredientes em cada região. Né? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa quer soltar o trato iliotibial, né? E na verdade, essa é uma região que a gente precisa ter mais tensão. Porque se essa região fosse muito mole, a gente não conseguiria ficar em pé. Então, muitas vezes, né, quando o profissional não tem o domínio do que é fáscia, do que realmente acontece com a fáscia, pode ser que ele esteja aplicando uma técnica que, ao invés de ser um facilitador e melhorar aquele desempenho, vai trazer mais lesões, inclusive. Então, por exemplo, eu solto, eu libero, como a maioria das pessoas falam, o trato iliotibial e depois eu vou lá e faço um treinamento de força, vou fazer uma aula de crossfit, uma musculação, eu posso ali fazer com que o meu cliente, que o meu aluno se lesione. Sim. Agora, se você faz um deslizamento para deixar essas camadas em cima do trato iliotibial mais deslizantes, o que é diferente de promover uma super desidratação, porque aí você não está mais hidratando, você está desidratando, isso sim é benéfico. E acordar os mecanorreceptores que gostam. Para que eles fiquem ali responsivos, né? Para melhorar a sua propriocepção, a sua interocepção e você estar mais presente aqui e o agora. legal também é, se a pessoa tem uma dor no quadril, a gente não vai com a bolinha diretamente no quadril. Exato. Boa. Então não é tipo, tô com dor na lombar, vou pegar a bola, vou colocar a bola na lombar do meu paciente. Não. Você trabalhar as linhas nos pontos específicos, essa é a grande mágica também no MoveFlow. Usar os trilhos, né? Usar o GPS, usar os trilhos anatômicos e colocar a bola e fazer todo o processo. É meio contra-intuitivo, né? Essa estrutura da aula do MoveFlow, às vezes, tipo, no início da aula, só pelo despertar, nossa, minha dor foi embora.
Eu acho que agora é hora da gente explicar um pouco agora dos trilhos e explicar Sim. um pouco da metodologia. E a Mata com isso daqui que é muito importante também, que é o seguinte, quando a gente fala de deslizamento, vamos entender aonde acontece esse deslizamento. É naquela primeira camada ali mais fofa, né? Nessa camada aqui que tem a pele, a gordura e a face superficial e entre as camadas profundas, tá? É aqui que acontece o deslizamento, mas eu primeiro preciso trabalhar nessa parte de cima. Essa parte de cima, ela tem muita substância fundamental, que é essa água, essa gelatina, que parece um slime que a gente tem nessa primeira camada. É como se fosse isso aqui, tá? Isso daqui é uma ampulheta, e aí imagina que essa ampulheta, essa água é a substância fundamental, e essa parte aqui é o hialuronã. Se você ficar muito tempo parado, até mesmo a gente está há algum tempo aqui sentada e nós somos do movimento. O que começa a acontecer com o nosso sacro, por exemplo? Vai ficando estagnado, porque o nosso hialuronã não está fazendo o efeito esponja, está ficando grudado, está grudando, grudando, grudando. Se a gente levanta e aí começa a se mexer, começa de repente pegar aqui, deixa eu pegar a bolinha. E aí eu vou colocar ela aqui, vou colocar ela aqui, vou começar a fazer uma prática de Move Flow, que eu já vou explicar como é. Faço um pouco de movimento ali de escápula, depois eu posso sentar na bolinha, e aí eu posso soltar um pouco mais essa região do quadril, as linhas que passam por aqui, posso soltar o meu pé. O que eu começo a fazer é que essa aguinha, ela começa essa parte do hialuronã começa a soltar a água que está estagnada, e começa a reabsorver água nova. Então, vou fazendo uma troca de fluidos dentro dessa substância fundamental. E aí eu vou ficando com essa fáscia mais fofa, essa parte branquinha, ela vai ficar mais deslizante. É isso Mais que acontece. feliz. Vai ficar... Por isso Mais feliz. que a fáscia fica feliz. Isso deixa a sua face feliz. É por isso que às vezes você acorda grudado e você fala, nossa, comecei a me movimentar e passou. Porque é isso que você faz quando você acorda. Você tá lá imóvel, você ficou deitadão, gravidade, te empurrando pra cama. Quando você levanta, você precisa resgatar os espaços corporais. Você tem que mexer essa água. Só que se você ficou muito tempo sem mexer essa água, por dias e dias e dias prolongados, o que acontece é que começou a chegar muito lá embaixo, nas camadas da fáscia, e aí é onde você fica tão grudado que não vai desgrudar só de você acordar e começar a se mexer. É onde você precisa de métodos como o Move Flow para agir de uma forma mais intencional nessas densidades, tá? Então, afinal, o que é o método Move Flow? O método Move Flow é um método que ele vai estimular essa roupa interna para ela ficar mais confortável dentro de você. E para que com isso você tenha mais flexibilidade, que a flexibilidade é dos tecidos, mobilidade articular, vai ter mais tônus de músculo e tônus miofacial, que é diferente, tá? O tônus miofacial é quando a gente fala do tônus da continuidade dos trilhos. O que são esses trilhos anatômicos? O conceito dos trilhos tem esse livro aqui, a Má vai mostrar, essa é a 4ª edição, é a Bíblia da Fáscia, é uma leitura obrigatória, mas que eu recomendo que você que é iniciante, não precisa comprar esse livro agora e começar a ler, é uma leitura densa. Existem metodologias como o Move Flow que usam ele de base e, aliás, eu desconheço um método que use, tanto como a gente, esse GPS da fáscia. Existem vários caminhos de você estudar a fáscia, mas o GPS do Move Flow e dos trilhos facilita a didática. E isso faz com que você saiba por onde eu começo, aonde que eu ponho a bola, por que eu tenho que começar de fora para dentro. Só usa a biotensegridade, que é um outro conceito do universo da fáscia, e trabalha o corpo como um todo. Sim, mas eu preciso saber, tem que ter um começo, meio e fim. Então foi aonde, na forma de estruturar o método, eu coloquei princípios básicos. Quais são eles? Primeiro, ambiente sensorial. A face é sensorial, não é verdade? Então, música como fio condutor. Eu tenho que ter um ambiente gostoso com uma música agradável. Essa música agradável vai mexer com esses fluidos internos. Os receptores também vão entender. Aliás, até os nossos sentidos. A gente tem o sentido da audição, que vai ser despertado pela música também, que vai trazer âncoras positivas. Isso já deixa a gente num estado de relaxamento ou de energia, porque os nossos interoceptores vão falar, isso é legal, isso não é legal. A gente tem lá o nosso sistema nervoso, isso é legal, isso não é legal. Isso vai mandar uma informação para o cérebro e muda a sua fáscia. Então, a primeira coisa, eu vou reconhecer como é que está o meu corpo no começo da prática. Então, por exemplo, aqui a gente poderia sentar e falar para o aluno, percebe como é que você está sentado, como está o seu corpo no espaço, como estão os seus pés, seus quadris,
como que tá a sua respiração, como estão os batimentos cardíacos. E a partir daí eu começo a prática. E como vai ser essa prática? Coloquei a música, tô reconhecida, vou respirar. Várias formas de respirar. Posso respirar aqui, posso estar numa parede e colocar nas costas. Perceba a minha respiração e aí eu vou expandir essa minha respiração. E só de eu fazer isso na bola, já vai fazer com que eu sinta uma presença. E Move Flow é mover fluido, mover presente, estado de aqui e agora. Respirei de uma forma presente e consciente, tô mais aqui, cheguei, legal. Aí eu começo a estimular os trilhos anatômicos, começando pelos trilhos mais superficiais, linha superficial anterior e posterior, que são o sanduíche, né, o pão do sanduíche. Depois eu vou para as linhas laterais, vou para as linhas espirais, utilizando a bola nos caminhos desses trilhos. Vou para as linhas dos braços, vou para a linha profunda anterior, linhas funcionais, numa mesma prática. Mesmo que eu vou combinar o método Move Flow com outros métodos, eu vou fazer 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos da aula, porque aí a gente entra na metodologia, a gente tem as apostilas, tá? As apostilas que são didáticas e tem tudo isso que a gente está explicando, de princípios, de pilares da fáscia, de pilares do Move Flow, de trilhos anatômicos, de biotensegridade, tá tudo explicado. E a gente tem aulas prontas, que são os cards de aula que estão aqui com a Mar, que são aulas que você já tem todo passo a passo. Porque imagina, tudo isso deve estar uma confusão na sua cabeça. E você ainda vai ter que pensar como é que você monta a aula. Por favor, isso é uma coisa, ó, fisioterapeutas. Pra gente é muito fácil, né? A gente que é educadora, você que é professor de yoga, você que é professor de dança, pra você é muito fácil pegar isso aqui, copiar e colar. Mas para os fisioterapeutas é um desafio, porque vocês querem entender o raciocínio. E a gente explica o raciocínio no curso. Só que imagina um bombardeio de um novo universo para você, e você ainda tem que pensar que sequência eu dou amanhã. Porque a gente também quer que você, primeiro, sai do curso, aplica. Se possível, já treina com o marido em casa no dia. Se possível, já faz no dia de novo, entendeu? Você vai praticar muito na formação, você já vai aplicar na segunda ou no dia. Essa é a nossa ideia. Então, por isso que a gente tem ali a didática, o passo a passo. Eu quero que vocês agora coloquem o posicionamento de vocês da importância disso. Como era antes, né? Sem ter um passo a passo para dar aula, e como é depois de ter um passo a passo para dar aula? Eu acho que o primeiro desafio era entender esse corpo interligado através desses trilhos, né? Nossa, tá bom. Então quer dizer que se eu colocar a bolinha na cervical, eu vou estar conversando com a minha lombar. Ok, entendi. Né? A gente fala, ok, né? Era meio... Ok. Será? A gente falava, será? Tá bom. Aí você olhar os cards e falar assim, nossa, mas olha aqui, ela tá fazendo essa sequência. Porque no Move Flow, o que a gente aprende é que não existe exercício isolado, existem sequências. E aí isso faz todo sentido. Esse é o pulo do gato. Eu comecei, a Bia pode falar por ela, mas eu comecei usando como ferramenta, então eu usava pedaços e partes de sequências, ou uma sequência só. E aí já dava resultado, hein? Com uma sequencinha. Tipo assim, gente, ó. Uma linha. Nem tinha esse card. Era na apostila. Na apostila tem as sequências, tá vendo? Eu usava a página 1 e a página 2. E funcionava, hein? Imagina. Ela fazia só, tipo, 1/10 da aula. Só o despertar. Ela fazia só o despertar. Porque, assim, o Move Flow, ele tem blocos de aula. Ele tem o bloco 1, bloco 2, 3, 4, 5, 6. Não, só 5. Só 5. Eu tô no bloco 6, eu só até o bloco 5. E esses blocos ajudam a organizar. E, gente, só de você fazer o bloco 1 já dava muito resultado, mas ela, enfim... Enfim, né? Aí eu fiquei teimando com isso, que essa é a palavra verdadeira. Mas aí... Por quê, né? Mas aí depois que eu passei a usar... Ela me mandava mensagem, ela falava assim, Fê, eu tô com esse caso, que sequência, que exercício eu passo? Dá aula inteira, Manuela. Não, mas eu quero saber qual é a sequência, porque eu quero dar uma sequência, um exercício. Da aula inteira, da aula 1 da apostila. Não, mas não sei o que lá, não dava aula. Não dava. Aí eu resolvi dar aula, né, gente? Parei de teimar. E aí deu muito certo, porque ao mesmo tempo que você tem um problema em um trilho ou 2 trilhos, na verdade você tem que estimular o corpo todo, né? Todos os trilhos. Então, a aula completa, ela te ajuda nisso. Então, você acaba movendo todos esses trilhos e isso promove... Manu, fala pra câmera aqui. É pra cá. Só um minuto, é que gente. Tem muitas câmeras, gente, aqui, a gente tá meio confusa.
Então, numa aula completa, a gente estimula todos os trilhos, né? A gente produz tudo aquilo que a gente falou aqui, a gente mostrou com os nossos brinquedos, a gente faz isso em todos os nossos trilhos. E quer reabilitação melhor que essa, gente? Então, eu realmente acelerei os atendimentos depois que eu passei a dar uma aula completa. Você jura? Você jura? Ela tá sofrendo porque eu já sei o que ela fazia. Pode Conta, falar. Conta o que Tá, você vou fazia. contando aqui. Enquanto a Manu dava as primeiras linhas, eu gostava mais das últimas. Eu pulava. Já ia para o fortalecimento. Deixa eu ir direto pro final da aula. Vamos fazer um guerreiro Eu de gostava uma de vez. ficar fazendo esse negócio de respirar na bola. Vou respirar na bolinha pra Eu ia quê? pra parte mais animada da aula. Eu ia pra uma prancha, eu ia pra umas coisas É porque assim, gente, nós temos duas fisioterapeutas completamente diferentes. Essa daqui, tipo, não, deixa eu amaciar, deixa eu só alongar, eu quero fazer a parte fácil, gostosa. Essa aqui não, vamos, ó. Vamos pro músculo, vamos pra Tinha força. resultado, mas não era bem o que eu queria. Aí a Fernanda falou que eu da aula inteira, então eu tive que Obedecer, né? A gente E aí realmente. Não, não é nem obedecer. Na verdade, assim, mas- é parar de... parar de pensar de outro teimar. jeito, parar de Eu tava teimar. pensando, ó, Mas isso vou é um- não, desculpa, mas eu vou na linha lateral. Tá, eu tenho que trabalhar a linha lateral do meu aluno. Eu vou direto nela. Não, Simples não é. assim, né? Não é assim, gente. Mas isso é muito comum dentro do raciocínio de quem trabalha com movimento, porque não pensa na aula toda, né? Na maioria dos casos. Até mesmo pensa, educador físico, né, educador físico, no próprio Pilates, as pessoas ficam muito preocupadas com o repertório. Qual é o exercício que eu tenho que dar para um aluno que tem X coisa? E não é o exercício, é a soma de tudo que vai acontecer. Desde a hora como eu recepciono o meu cliente, né, esse acolhimento, desde a hora que eu escuto, porque é uma soma de coisas. Antigamente, principalmente eu e a Fê, a gente era muito sargentona dando aula. Então, só o fato dessa postura já fazia com que o nosso aluno já ficasse assim, né? É, tenso. Não precisava nem espremer o hialurona. Ele já ficava assim, o medo de errar, mas tá certo? Eu acho Né? Então, quando a gente entende que todos esses sistemas ali estão se conversando e a gente não é responsável 100% daquela transformação, então eu vou guiar, eu vou entender todos os processos, unindo tudo isso, o que é fácil, quais são os componentes, como que eu vou estimular isso, quais são os pilares, onde eu vou colocar a bolinha, como eu vou falar, que música eu vou usar. Que, aliás, eu acabei de lembrar que eu não completei os princípios básicos. Eu Não, parei de eu ia falar disso. respiração. Então, assim, quando a gente consegue unir todo esse universo sensorial de uma forma acolhedora, eu gosto de dizer, né, ser interessado e não interesseiro, né, de ouvir de verdade o que o aluno veio buscar, o que ele está sentindo, como ele está sentindo, ouvir as palavras silenciosas do corpo, aí a coisa muda. E o Move Flow é sobre isso, né? O Move Flow é sobre você olhar aquela pessoa de uma forma completa, não é só um corpo, não é só um músculo, né? E cada dia esse corpo está de um jeito diferente. Então, é uma lombar? Não, você não é a sua lombar, você é um ser integral. Então, esse olhar, eu acredito que é o que mais transforma. E aí você sai desse automático de pensar num exercício para lombar, porque todo o corpo está ali se comunicando de uma forma diferente, né? Então, acho que é isso. E aí, assim, né, só para eu Falei concluir, não bonito, deixar não falei? de falar dos Dos princípios, princípios, faz parte senão... do princípio. Demorei E aí um tem uma pouco. coisa muito importante. A gente falou do princípio da música, ambiente sensorial, agradável, gostoso. E dentro do princípio da música, a gente tem 4 vertentes para estimular, porque fáscia, ela gosta tanto de coisas bem relaxantes, como ela também gosta de vigor e potência e energia. Então, para você estimular as qualidades da fáscia, você tem que deixar os interoceptores felizes, os próprios receptores felizes, o hialuronã feliz, o colágeno feliz, a fáscia superficial, a fáscia profunda e a fáscia muscular. Então, tem que ficar a turma toda feliz. Aí também entra sistema nervoso autônomo, entra também os outros sistemas interligados, sistema neural, circulatório, linfático, respiratório. Fica todo mundo feliz quando a gente treina a fáscia. A galera toda. E aí o que é legal, que usando vertentes com música, fica mais fácil estimular. Então, deixa eu colocar uma playlist gostosinha aqui, vamos estimular mais o estar presente, a introspecção, a interocepção, sabe? O habitar o próprio corpo. Pô, essa turma não tá pronta para isso, e principalmente na reabilitação. Se você levar a pessoa para esse lugar da introspecção, a pessoa pode entrar numa catarse
e você não ter recurso para lidar. E era isso que acontecia muito na formação do Move Flow no Sim. início, da pessoa tipo ir muito lá para dentro e tipo, você sabe que tem emoções envolvidas, mas será que você tá pronto? Emocional do sistema. Será que você está pronto para lidar? E então isso também a gente mudou. Hoje a formação do Move Flow começa com aulas resilientes, que é a nossa segunda vertente, que navega. Ela começa um pouquinho mais na manha, mas ela dá umas nuances. Eu falo que a vertente introspectiva ela é bem tranquila, ela vai para baixo e sobe um pouquinho, para baixo, sobe um pouquinho. Aí agora já a resiliente, elas são ondas, 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 sem grandes transições assim disruptivas. Aí a gente tem a vertente de tonificação, que aí ela já é mais marcada, ela é mais linear e ela trabalha as linhas longas. Só que eu tenho que ter passado pelas outras vertentes para dar uma soltada antes na face, deixar a face feliz. E a última vertente que é energética, que a Má e a Bia amam muito, né? Elas amam muito essa vertente, que é uma vertente que vocês vai trazer o sistema, resgatar o sistema elástico. Então, é diferente o tônus da energia, porque o tônus é trazer o tônus miofacial, é trabalhar com os trilhos inteiros. E a vertente energética é você trabalhar com esse rebote elástico que o colágeno tem, é trabalhar com ritmo, essa fluidez, tá? Então, esse é o princípio da música. E dentro dessas vertentes, Fê, já é uma forma da gente garantir a evolução do nosso aluno, Exatamente. do nosso paciente. Então, não tem como eu começar com uma aula energética, por mais que eu ame fazer isso, se o corpo do meu aluno, se aquela face não está preparada, se ela está grudada, né? Então, ela precisa passar por todas essas etapas. Da mesma forma, você não pode dar só a aula gostosinha, a primeira vertente, porque você não vai estimular todas as capacidades. E como você vai saber fazendo isso? Fazendo, gente. A premissa do Move Flow é se faz sentido, porque você só consegue ter esse raciocínio e ver essa evolução, perceber essa evolução, usar essa evolução a seu favor, se vocês sentirem você. Sejam mais intuitivos com vocês, se ponham à prova, percebam mais, E aí façam a aula. gente dá o ambiente para isso, porque Exatamente. a formação é 50% prática, 50% teórica, e a gente tem as aulas semanais, que é a nossa cereja do bolo. Você não vai fazer aula só no curso, você vai fazer aula depois do curso toda semana com a gente. E aí é o nosso diferencial, porque você vai ter a gente de suporte durante o período que você fez a formação, cada formato tem um período, e vai ter ali toda semana a gente para te orientar. Isso é muito importante, tá? Então esse é o princípio da música. O princípio da respiração é a respiração focada na bolinha, em vários pontos, como a gente já demonstrou, e ela veio muito porque, como eu tenho histórico da dança, eu tenho retificação, eu tinha muita restrição nas costelas, tenho lipoaspiração, prótese, então as cirurgias retraem a sua fáscia, você acaba ficando rígido nessa região, por conta de onde são até as minhas cirurgias, e a respiração que eu aprendi na época do Pilates era muito coreografada. Eu trouxe essa respiração focada na bola, gentil, justamente para mim. E eu percebi que quando eu dava aula de Pilates, eu fazia tudo tão general, que nem a Má falou, que a pessoa já entrava e ficava assim. E não quer dizer que não quer dizer que o Pilates é assim, mas a gente tem que fazer depois outra aula só de Pilates. Só de Pilates. E face, Move Flow, enfim. Deixa isso para outra hora. Então a respiração é sem imposição e ela é focada na bola. Terceiro princípio que eu não falei ainda, que é fundamental, princípio dos caminhos, é trabalhar de fora para dentro por meio dessas extremidades, porque os trilhos, eles estão relacionados com as extremidades. Tem vários trilhos que passam nos pés, vários trilhos que passam nas mãos, nos braços, occipitais. Então, eu crescer pelas extremidades vai fazer com que eu me perceba no centro. E eu aprendi muito a trabalhar o corpo do centro para fora. E quando eu comecei a ir de fora para dentro, eu falei, gente, meu centro agora tá funcional. Minhas dores diminuíram, tá tudo melhor. Mas aí tem uma coisa fundamental dentro do princípio dos caminhos. Fala assertiva. Comunicação assertiva. Porque não adianta nada você ser excelente tecnicamente e você não saber como comunicar aquilo que você sabe tecnicamente. E aí o que acontecia? Eu sou uma pessoa que eu tenho já uma fala. Eu falo bem, né? Eu falo bem, mas isso não significa que você comunica de forma eficiente. E eu sempre gostei de escutar pessoas que me agradavam e eu imitava essas pessoas. E a gente teve muitas boas referências, né, Má? E também o pessoal da educação física, da Body Systems, que é uma base que eu e a Má a gente tem, da dança, já tem uma fala mais gostosa, mas a gente... Tá, e a técnica? Porque o que a gente aprendia em cursos da área do movimento é... use imagens.
use comando verbal, use referências, mas e a técnica para poder falar de forma assertiva? E aí? E era engraçado que a impressão que eu tinha nessa época e que as pessoas falavam muito é que quanto mais informações você desse, quanto mais você falasse, melhor professor você seria. Nossa Senhora! Então, era um monte, né, como eu falo no MPP, é um monte de papagaio louco. A gente terminava o dia, a gente não queria falar. Meu, eu Porque a gente parecia... falava muito, era a aula inteira. Até o que o aluno devia sentir, a gente falava. Você está sentindo o tríceps? Agora você vai sentir o seu abdômen. Isso que vocês duas são educadoras físicas, Imagina a gente. Gente, A gente queria fazer pela pessoa. Olha que gente, olha que bom. Só me entrega o A resultado. gente fazia pela pessoa o movimento, a gente sentia por ela também, não é? Falava por ela também. Tá sentindo aqui? Tá sentindo aqui? e ainda falava que Sente? era bom, né? Falava que era Nossa, bom. maravilhoso, né? Tá bom, né? Tá gostoso esse aperto, né? Meu, e aí, eu me sentia uma narradora de jogo de futebol. Eu parecia... Galvão Bueno. Gol! Gol! Eu dava, na época que eu comecei a dar aula de Pilates, eu me lembro que eu dava 4 aulas seguidas, 5, eu saía assim... A vácuo. Conversar, Eu saía e gente. ficava assim... Dura, que isso é duro. Por que a costela não mexia? Não sei. Pois é. Por Eu que não sei. será? Por que você tinha dor na escápula? Gente, Por que será, né? meu Por que será? Deus. Porque isso era uma característica que era vista como positiva. Nossa, meu professor me explica tudo. Esse professor é bom, ele fala tudo. No treinamento, Até o que eu tenho que sentir. no treinamento da Stott, os feedbacks que eu recebia sempre era: você só precisa falar mais. Eu falei, gente, Pô, mas o quê? você fez tudo direitinho, você só precisa falar mais, mas você já falou o quê? Então, assim, e aí o que aconteceu, né? Eu comecei a reparar pessoas que falavam de uma forma mais assertiva, comecei a meio que copiar e colar, mas aí aconteceu um fato no meu estúdio, quando eu estava fazendo a formação, criando a formação do MoveFlow, entrou uma PNL Trainer, e ex-professora de yoga, e ela falou assim, Fê, eu tô, assim, impressionada como você se comunica bem, mas pode ser melhor. Troca isso por isso. Eu trocava. Troca isso por isso. Eu trocava. Troca isso por isso. Eu trocava. Exemplos que ela pedia pra você trocar? por Difícil. exemplo? Por exemplo, ó, esse exercício é difícil, mas eu vou te explicar e vai ficar fácil. Aí ela falava assim, Clássico. você troca difícil por desafio? Aí eu, desafio, tá. Ela só me explicava, e eu como boa aluna, sabia que ela tinha um conhecimento que eu não tinha, fazia. Aí ela, ó, tenta fazer, ela, ai, Fê, troca tenta por experimenta. Aí eu troquei. Aí ela falava assim, não faz isso. Fê, fala o que tem que fazer, ao invés de falar não faça. Aí eu troquei. Aí tá, eu falei, eu quero saber mais sobre isso. A gente sentou, conversou, ela me passou várias ferramentas. E aí eu fui dar um evento no dia seguinte que a gente teve essa reunião. Aí essa daqui foi na aula lá. Eu não participei da reunião. Eu via alguns comentários nas aulas, mas não participei da reunião junto com elas. Aí a Má falou pra mim, o que aconteceu com você? Ela e o Fred também tava nesse evento. Foi um evento que eu tava testando o MoveFlow. O que aconteceu com você? Cara, Ela tava tão fofa. eu tava falando de um... Não, e aí a comunicação fica leve. Ela fica... fofa. Ela Olha que pensando. Muito bom. Já tava muito diferente, mas tava muito agradável. Tipo assim, queria ficar ouvindo ela. E o que ela me ensinou? A trocar palavras que tinham negatividade, que tinham impedimento, e trocar por possibilidades com palavras positivas e que trouxessem muito mais... não é empoderamento a palavra... Te trouxe confiança e mesmo. acolhimento, gentileza. Aí, a partir daquilo, me abriu uma luz, eu comecei a estudar a PNL, fiz alguns cursos, depois eu fui fazer uma formação robusta, que foi uma formação que eu fiz o Practitioner e o Master em PNL na Sociedade Brasileira de PNL. É é o melhor curso de PNL que tem no Brasil, é do Gilberto Cury, que foi um dos precursores de trazer a PNL para o Brasil. E PNL, para quem não sabe, é um elemento que se usa na psicologia, se usa no coach, e vários terapeutas estão usando para melhorar a comunicação. E, inclusive, vários cursos que as pessoas ensinam comunicação, elas ensinam técnicas de PNL, que nada mais é que você conhecer o seu guia, o seu manual de instrução, como você funciona, como você pode entender o seu padrão de linguagem e como você usa técnicas para melhorar esses padrões de linguagem para você ser mais claro e objetivo. Então foi isso que eu aprendi. Eu falei, eu quero trazer isso para a formação do MoveFlow. Trouxe PNL para o MoveFlow e a gente ensina
Claro, de uma forma bem ali inicial, e a gente tem até workshops depois que eu aprofundo sobre isso, mas muda tudo. Porque não adianta só entender sobre fáscia, não entender como falar com a fáscia. E aí a gente pode dar alguns exemplos de comunicação. Deram o meu, né? Agora vocês podem falar de vocês? Eu era uma sargento, Eu você também. sabe disso. Eu vim Era da ogro. dança, vim daquele Pilates que tinha que ser tudo muito perfeito. Então, eu era muito brava dando aula. Eu, enquanto aluno, odeio que o professor fica falando um monte, porque eu quero me perceber. Eu vim da dança, então eu quero ter a liberdade de experimentar outras coisas. E eu não fazia isso com os meus alunos. Olha que contraditório. Intuitivo total. Né? Então, mas por quê? Porque as pessoas que eu via como referência me falavam que eu tinha que fazer daquele jeito. E ok, quando eu percebi que eu não precisava falar aquele tanto, não só nas aulas de Moveflow, mas também nas aulas de Pilates, eu falei, cara, isso tem muito mais a ver com o que eu acredito e é muito mais prazeroso. E pensando, né, na fáscia como o órgão mais sensorial, faz todo sentido que a pessoa se perceba e ela descubra como ela vai fazer esse movimento. Exato. Eu não tenho que falar como que ela tem que fazer. Eu tenho um aluno, né, o Solovs, que no começo ele fala assim, o Solovs é porque ele fala que ele chega na aula e fala assim, eu quero hoje uma aula só de Loves. Só Loves, quero só Loves. É por isso que ele falou Solovs. E aí ele, no começo ele falou assim, mas o que eu tenho que sentir? Eu falei, não sei. Ele, não, mas você tem que me falar o que eu tenho que sentir. Eu falei, não, mas você que tem que perceber. Então, as primeiras aulas era uma briga, porque ele queria que eu falasse o que ele tinha que sentir, e ele não queria sentir, na verdade. E assim, é uma linha tênue em você ser exigente, né? Produzir o resultado sem ser agressiva, sem ser opressiva, sem ser mandona. Então, quando você descobre essa linha e essa comunicação com o seu cliente, e gente, cada cliente é um, né? Fazer o rapport, né? Fazer o rapport. Imagina você dando aula para 5, que a minha realidade da Bia, dar aula para 5 ao mesmo tempo, pessoas diferentes. Então, assim, ajustar o seu tom de voz, ajustar o seu comando assertivo, fazer o acolhimento para cada um. Então, sim, leva tempo, leva estudo, leva prática. Por isso que eu convido vocês de novo a sentir, a serem alunos de tudo que vocês fazem no Moveflow mais ainda. Exato. E engraçado que as duas, né? A Bia também era generalzona, né? Super. Super general. E ela, no caso, a Bia, você não tinha isso de falar demais. Quando eu te conheci, eu não lembro de você falando demais. Na verdade, era mais o tom, né? A forma. A Bia tocava mais, né? Era mais o como. Você tocava mais, né? Era o como ela falava. Não quero falar. Não quero falar, não fala, ela toca, ela toca, ela... Ah! Minha vida antes. Então, eu era ríspida. E às vezes. E às vezes só de olhar. Porque tem uma coisa na PNL que é a comunicação verbal e não verbal. 7% da sua comunicação são as palavras, o restante é o como você fala, que é o tom e o como. E aí ela tá bom, às vezes ela não falava, Mas ela fazia mas assim, a expressão com aquela cara assim. levantava. É engraçado que eu tenho alunos de muitos anos comigo. Aí quando eu passo por perto, eu já tô aqui, ó, querendo se endireitar. Eu falei, gente, eu falei, não Tipo, tem só nada. olhou. Só olhou. E é de aluno de tanto tempo, por mais que eu já tenha mudado muito a minha comunicação verbal e não verbal, meus alunos ainda ficam com receio. Eu falei, gente, tá ótimo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente começa a ter muito mais empatia e se colocar muito mais no lugar do outro. Mas a empatia e o rapport não é só o se colocar no lugar do outro, é realmente... Tá, Entendeu? Ponto de vista. eu realmente sentar na cadeira da Marcela e enxergar como ela tá enxergando. É totalmente diferente de só se colocar no lugar dela. É sentar na cadeira dela e sentir a história dela. Por que ela tá vivendo isso? Qual é o contexto dela? Qual é a história dela? Então, por isso que até quando a gente fala de reabilitação, a gente tem todo um passo a passo onde a gente passa pela uma anamnese. E não é uma anamnese tipo com uma folha de papel que você vai preenchendo. É você saber fazer perguntas assertivas para descobrir o que está por trás daquele sintoma. Qual é a história da dor, o histórico da dor? E saber ir devagar colhendo essas informações, que às vezes você não vai perguntar tudo num primeiro encontro. E essa pessoa ganhar confiança e segurança. E também faz parte de você reabilitar com o olhar da fáscia, essa conexão com o outro, que isso começa desde a hora que você abre a porta para dar bom dia. Não é só sobre Moveflow, é sobre você ser alguém melhor
para receber aquela outra pessoa e sentar na cadeira dela e entender ela pela lente dela e não pela sua lente. E isso muda tudo. As minhas melhores histórias de reabilitação que eu tenho são de aulas que eu fiquei, às vezes, 20 minutos falando, ou muitas vezes, não é nem falando, ouvindo aquela pessoa. Perguntando e ouvindo. E você se calibrar com a comunicação dela verbal e a não verbal. Então, ela tá indo com o corpo para frente, ela tá indo com o corpo para trás, ela retraiu. Qual é a emoção que vem quando ela conta aquela história? Isso diz muito sobre ela. Muito. Isso também faz parte da reabilitação com o olhar da face. Com certeza. Muito. Eu fico falando assim, vocês acham mesmo que uma pessoa sai de casa, vai até o seu estúdio, mal-humorada porque ela tá com dor, porque ela quer? Alguma coisa aconteceu, gente. Da hora que ela acordou até ela chegar no seu estúdio, alguma coisa aconteceu para ela chegar no seu estúdio de cara feia. E aí você já julga ela? Ela mal entrou. Então, você reabilitar uma pessoa, você tem que saber ouvir e olhar pela ótica dela. Ela já foi até você, gente. Olha que maravilha, ela já chegou, ela foi até você. Já venceu o primeiro desafio, o primeiro obstáculo. Já, que é chegar até você. Aí você chega lá, tá atrasada, hein? E Desse jeito não vai dar. Tem uma Não coisa tem jeito, muito né? importante. A gente não fala com o outro como gostaria que falassem com você. Sim. Nossa. A gente se calibra com a pessoa e fala como ela gostaria que você falasse. Então, é sobre isso, se colocar no lugar do outro, ter empatia, o acolher. Porque nós somos os guias. A Má falou uma frase que eu acho incrível. Nós somos os guias turísticos pela jornada de autodescoberta e autocura dela. E para eu proporcionar isso para ela, eu tenho que olhar com a lente dela e falar com ela e não para ela. A verdade, quando a gente fala melhore o seu comando verbal, eu estou falando para a pessoa. Como eu posso comandar para a pessoa e não como eu posso falar com a pessoa. E acho que não é comandar, né? Eu acho que é Essa o convidar. palavra, exato. É o convidar. Pela Porque jornada. comandar, a gente volta de novo mandar, né? Mas esse princípio, dos caminhos, me abriu muito o leque e me ajudou a me curar também. Sim. Porque eu tava num ritmo, tipo, era troca, Próximo. próximo, abrir a porta, vai próximo, tá. Automático, né, Bia? Muito. Eu não enxergava. Já estava muito no automático, eu não sentava e conversava com a minha aluna. Hoje não, tá, como é que vocês estão? Conhecer mais sobre eles. E até, sabe uma coisa que eu faço? E que a gente não pode perder isso também. Às vezes a gente tá também, tem o outro lado. Tem o lado da pessoa que vem pra resolver uma dor e depois ela fica com você. E tem o lado da pessoa que tá com você há muito tempo. E você não alinhar as expectativas e você acreditar que aquela pessoa é a mesma de 1 ano atrás ou de 2 anos atrás e que os objetivos são ainda os mesmos. Qual foi a última vez que você parou e sentou com seus alunos de longa data e perguntou: como você tá? O que você espera das aulas? Como eu posso te ajudar a alcançar esse objetivo? Para realinhar as expectativas, tudo. Isso faz muita parte. Porque durante o período que essa pessoa fica com você, ela vai ter várias outras questões, vários outros processos de reabilitação que ela vai passar. Então, a gente tem alunos de longa data que uma hora é o ombro, daqui a pouco aconteceu, ela passou por um problema emocional e aí veio uma costela. Então, ela vai passar por uma história, você vai viver a história dela com ela e vai ajudar ela nesse processo, né? Então, é de você realinhar expectativas, tá? Isso é fundamental. Isso que você falou vai dar o gancho pra gente falar o último princípio e a gente já tá indo mais pra reta final, né? Que senão a gente vai ficar aqui até tarde, porque esse assunto é longo, que é o princípio do flow. O que é o flow? Eu queria trazer pro princípio do Move Flow algo que tivesse fluidez. A tradução da palavra do inglês é fluidez. Só que aí eu fui estudar a palavra flow. E na época, como eu estava muito envolvida com o estudo de desenvolvimento pessoal, PNL, fui estudar algumas coisas de coach, eu cheguei nesse termo. E o que é flow? É o flow state. É você estar aqui e agora, presente, consciente. Tem um psicólogo, Mihaly Csikszentmihalyi, que ele é um cara que na década de 70... ele começou a estudar o que fazia as pessoas fazerem coisas por horas e não perceberem o tempo passar. Vou dar um exemplo. A gente está hoje num dia que a gente está fazendo muita coisa. A gente não está se dando conta do cansaço. A gente poderia ficar aqui até meia-noite falando disso, porque é uma coisa que a gente ama. Isso é um estado de flow. A gente, quando ama muito o que faz, você perde a fome, você perde a vontade no banheiro, só que não é estar inconsciente, a gente está totalmente consciente em estado de presença na tarefa. Isso é flow.
E é muito comum, quando as pessoas fazem Move Flow, é que elas falem assim, acabou a aula? Muito Muito. comum. E nós, como professores, também. Volta o prazer em dar aula. Porque quando a gente entra nesse estado do piloto automático, mais uma aula, tipo, mais uma aula pra conta, mais uma aula pra conta. assim Você terminou o dia, você deu 10 aulas, você tá exausto. E quantas vezes você- resgatou essa vontade, sabe? Exato. Era uma delícia. Quando eu comecei a dar aula, realmente, a aula completa, o Move Flow, eu falei, gente, acabou. Não, e aí você dá aula, você descansa dando a aula. Descansa dando aula. E mesmo que você faça uma aula, quando a gente dá aula energética, a gente sempre incentiva que o professor faça junto. Você sai revigorado. É uma delícia quando você guia os seus alunos, eles fazem com você, né? É maravilhoso isso. Então, é sobre isso, é sobre você unir os princípios, ambiente sensorial, seguir o passo a passo, seguir o GPS, e favorecer essa oportunidade do aluno dele se autocurar. Nós não somos nenhum tipo de guru, mago ou entidade que a gente é que cura as pessoas. Nós temos o conhecimento, os recursos e a metodologia que vai proporcionar o ambiente ideal para guiar a pessoa na jornada de autocura e reabilitação dela. Tira esse fardo de você. Você não é um ser extraordinário, você é o fio condutor, você é o guia, você que vai proporcionar as possibilidades para essa pessoa se autocurar. É sobre isso. Isso também tira uma carga da gente, porque a gente pega muito pra gente. Só que, ó, você tem que fazer a sua parte também. E aí é onde vem também uma coisa que a Bia falou, entregar autonomia para o seu aluno. Ele vai ganhar uma bolinha, ele vai aprender como ele vai fazer em casa. Isso é fundamental, porque reabilitação não é em uma sessão na semana, Nunca. nem em 2 e nem em E 3. reabilitação não é sobre exercício isolado. Exatamente. Exatamente. Isso, né, gente? É isso, né? Arrasamos. Nossa, Rafael, quanto tempo a gente tá aqui? 1:10. Ah, foi melhor que a outra sessão. Foi. Não, vamos bem. Vamos bem. Arrasamos. Maravilhoso. Gente, então, ó, isso daqui não é apenas um talk show, né? Isso daqui foi uma Foi mentoria. uma aula. Não, Foi. uma mentoria. Isso Foi. aqui não é nem de aula. Nem a gente Foi. imaginou que a gente ia chegar nessa profundidade. A gente ama falar disso, a gente ama compartilhar isso, a gente vive isso, a gente ensina isso há anos para os profissionais da saúde do movimento. O Move Flow já tem mais de 6 anos, mais de 2.000 profissionais formados, mais de 60 turmas, e a gente quer chegar muito longe, mas sozinhas a gente não consegue. É por isso que a gente é um time, é por isso que a gente faz tudo com muito capricho, com muita qualidade, a gente quer evoluir, a gente quer alcançar mais pessoas. E às vezes você é uma pessoa que trabalha com face há muito tempo, mas nos ajude a pulverizar isso para que mais pessoas tenham esse acesso. E se você é novo, fala para mais pessoas, porque isso é muito maravilhoso para ficar só num Com a grupinho gente. seleto. A gente precisa realmente impactar mais pessoas, é por isso que a gente está aqui. Então, se você gostou desse vídeo, escreve um comentário aqui embaixo, compartilha com alguém que vai se beneficiar disso. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, fala com a gente está aqui realmente para ter esse canal aberto para poder colaborar e espalhar sobre o universo da face em movimento, transformar o dolorido em colorido e o que está sem vitalidade em vigor. Essa é a nossa premissa. Então, se você gostou, curte, deixa seu like, compartilha com alguém e, claro, se inscreve no canal também, né, gente? A gente vai começar a ter muito conteúdo aqui, né? É isso, né? É. Arrasamos! Muito bem. Tchau, gente. Tchau.